planejando uma auditoria interna. Conforme eu falei, eu queria que vocês pegassem um bloquinho, um caderno, um lápis. Eu acho que o que eu vou falar aqui vai ser bem interessante, porque eu vou trazer como que eu faço para planejar a nossa auditoria interna, seja auditoria da qualidade, seja auditoria do sistema de saúde e segurança ocupacional ou gestão ambiental, tá? Vamos lá. O objetivo é te fornecer um guia prático, né, para o planejamento de sua auditoria interna. Então, a gente precisa gastar um pouco de tempo para pensar sobre tudo que a gente vai ter na auditoria. Eu digo para vocês que é um esforço mesmo, a gente gasta bastante energia na hora de planejar. Uma vez que a gente consegue gastar energia suficiente, orientar direitinho, né, ter as informações documentadas, ter tudo bem sistematizado, na hora da auditoria, a tendência é que a gente consiga atingir o objetivo, né, menos erros possam acontecer e a gente consiga manter aí uma conformidade legal bacana na auditoria. E o principal, né, conseguir que o tempo que a gente planejou, a gente consiga, de fato, recolher as evidências necessárias para aquela determinada auditoria. Antes disso, eu preciso dizer que existe a norma ISO 19011, que ela fala sobre as diretrizes para a auditoria do sistema de gestão, tá? Então, é de lá, ela não é uma norma certificável, né? Ela só é uma diretriz, é um norte para a gente poder seguir, é diferente das outras normas, né? A 9.000, a 14.000 e a 45.001, que são normas que têm requisitos que a gente precisa cumprir, né? Que são elas que vão nos certificar. A 19.011, ela não tem, ela é diretriz, mas é muito interessante que a gente tenha contato com o conteúdo que tem ali, porque ela vai nos dar um norte de tudo que a gente necessita ter na nossa auditoria interna e também no nosso programa de auditoria. Vamos lá. Primeira coisa é um conceitozinho que está lá na norma, né, na ISO 19011, o conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos, processos para alcançar, né, os seus determinados objetivos, né, que são os objetivos da organização. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a gente pensar que esse sistema de gestão precisa atender, precisa dar base para que eu consiga atingir, né, a minha política, aquilo que está lá nos preceitos da minha política e aos objetivos da organização. Lembrando que é na fase de planejamento, né, enquanto sistema de gestão, que eu vou determinar a minha política, que eu vou determinar os meus objetivos, tá? Então, sempre lá na fase de planejamento. Então, os elementos do sistema de gestão estabelecem a estrutura de papéis, responsabilidades, o planejamento, a operação, políticas, as práticas, as regras, as crenças e os objetivos dos processos para alcançar, sempre em busca da sobrevivência da organização, né? A gente tem que sair dessa coisa de que tanto a qualidade, quanto a segurança e quanto o meio ambiente são matérias isoladas. Quando a gente fala de sistema de gestão integrado, eu estou falando que todas essas matérias, todas essas disciplinas, todos esses processos, eles andam em conjunto em busca do objetivo da organização, que é sobreviver, que é se manter em pé, que é ter lucro, tá? Claro, ela vai ter tudo isso seguindo os preceitos, requisitos legais, né, que são estabelecidos na qualidade, que é o foco no cliente, na saúde e segurança, que é o colaborador, a sua participação e consulta, e na gestão ambiental, né, que é a sustentabilidade, que a gente tem que estar atrelado aos 3 pilares, não é mais produzir por produzir, e sim a gente pensar no meio ambiente e no social. Vamos lá. Qual é a demanda, né, dessa auditoria? Qual é a demanda da auditoria interna? Eu sou consultora na área de QS/SMA, então eu implanto o sistema de gestão. Lembrando que implantação é diferente de implementação, tá? Às vezes a gente confunde, e eu quero deixar isso claro, porque tanto na norma 9.001 quanto na 19.011 a gente encontra esses termos e a gente não pode fazer confusão com eles. Quando eu estou falando de implantar, eu estou dizendo que eu tenho um projeto
né? Onde eu vou colocar ali todas as etapas para se atingir um objetivo, que é colocar o sistema de gestão da organização, né, alinhado com os requisitos, com os preceitos das normas. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Para isso, eu tenho algumas etapas. E uma dessas etapas está a implementação, que é a hora que eu vou colocar em prática aquilo que eu planejei, né? Então, vamos lá. Para toda implantação de um sistema de gestão, eu tenho uma fase de implementação, que é a fase que eu vou executar algo, né? É a fase que eu vou estar ali colocando os meus procedimentos para rodar, é a fase que eu vou estar ali fazendo os treinamentos importantes e necessários para que meu sistema seja difundido, comunicado, que as pessoas possam se engajar com aquilo tudo. Por que eu estou falando isso? Porque na fase, né, de implementação, eu vou precisar ter a auditoria interna. Onde é que essa auditoria interna está? Ela está lá na norma 9.001, 14.001 e 45.001, no item 9, né, que fala de avaliação de desempenho. Isso para as auditorias internas. Então, ela está na norma lá. Em especial, no item 9.2, que fala exatamente de auditoria interna. Existem outros itens no item 9, né, que é a análise crítica da direção, né, monitoramento, controle do processo. Mas a gente aqui está entendendo, precisa entender quais são as necessidades com relação ao meu sistema de gestão. Seu sistema de gestão, ele vai ter que seguir os requisitos das normas, até porque a gente, quando vai para a empresa implantar um sistema de gestão, que nada mais é que a gente diagnosticar como está o sistema de gestão atual da empresa, que toda empresa tem seu sistema de gestão, e a gente vai diagnosticar para traçar todas as ações necessárias para que esse sistema de gestão fique alinhado, que atenda aos requisitos da norma. É isso que a gente vai fazer dentro das organizações. E dentro de todas essas ações existe o requisito 9.2, né, das normas do sistema de gestão integrado, que é a auditoria interna. A gente necessita fazer auditoria interna todas as vezes que a gente vai certificar uma organização, que a gente está se preparando para a certificação do sistema de gestão integrado. Antes da auditoria externa, que é feita por um órgão externo, a gente precisa fazer a auditoria interna, né? Então, é necessário. Aí vocês podem me perguntar, Liz, a minha empresa não tem um sistema de gestão que quer certificar, não está dentro do planejamento, né? A empresa ainda não tem estrutura para isso. Para que eu vou querer saber o que é uma auditoria interna? A auditoria interna, ela faz parte da avaliação de desempenho, né? Então, ela entra, inclusive, como um indicador proativo, onde a gente vai estar testando, né, os nossos processos, a gente vai estar checando se a gente está conseguindo cumprir o procedimento, os manuais, a gente vai estar checando quais são as conformidades que nós temos. Nós podemos pegar as não conformidades existentes dentro da organização para que a gente possa melhorar. Então, independente da sua empresa querer ou não, poder ou não, né? Porque muitas vezes tem a ver com o poder, né? Tem a ver com o planejamento. É importante que você, profissional, seja da área de qualidade, seja da área de saúde e segurança, seja da área ambiental, você tenha conhecimento de como implantar uma auditoria interna, né? Como que vocês vão montar essa etapa, como que vocês vão planejar uma auditoria interna. E, de preferência, que vocês sejam também auditores internos, né? Então, vamos lá. Dito isso, eu trouxe exatamente como está lá na norma, em especial a norma 9.001, Sistema de Gestão da Qualidade, que fala de auditoria interna, e diz o seguinte: a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre o sistema de gestão da qualidade. Então, ela já está dizendo que você tem que fazer uma auditoria interna. Todas as vezes que vocês observarem na norma ISO, né, 9.000, 1445, a palavra deve significa que a gente tem a obrigação de atender. E aí, essa norma, ela fala o seguinte, ó, linha A, está conforme com os requisitos da própria organização, claro,
para que o sistema de gestão, né, para o seu sistema de gestão da qualidade, que eu peguei lá da norma 9001, os requisitos dessa norma. A linha B fala o seguinte: está implementado e mantido eficazmente, né? Então, está claro que a gente precisa manter uma sistemática para a realização das nossas auditorias internas. Ela entra nos nossos indicadores proativos, né? E a partir dela a gente pode estar apresentando resultados para a organização. Lembrando que a auditoria é um processo que a gente vai buscar evidências de que a gente está cumprindo aquilo que foi preconizado, aquilo que foi documentado pela empresa, né? Aquilo que a empresa determinou como crucial para o seu andamento do processo. A auditoria interna, ele continua falando o seguinte: a organização deve planejar, estabelecer, implementar, manter um programa, né? Então, essa norma, ela fala o seguinte: a gente precisa ter uma sistemática para que aconteça uma auditoria interna e a gente precisa ter um programa de auditoria, incluindo a frequência, método, responsabilidade, requisitos para planejar, para relatar, o que deve levar em consideração a importância desse processo, né? E mudanças também que afetem a organização de resultados. Definir critérios e escopo para cada auditoria. Selecionar auditores conduzindo auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo, claro. Assegurar que os resultados dessa auditoria sejam relatados, né, para a gerência pertinente. Executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora, né, indevida, sem atraso. Reter informação documentada como evidência de implantação do programa de auditoria. Eu estou sempre falando nas minhas redes sociais sobre informação documentada. Ela é importantíssima. Informação documentada nada mais é que documentos e registros, né, que são elaborados para que a gente tenha padrões dentro da organização. E a gente precisa dessa informação documentada para que a gente siga numa direção e para que todos os colaboradores, todas as pessoas tenham acesso à informação e possam cumprir. E, além disso, a gente profissional de QSSMA, a gente precisa dar o aporte à organização para que a gente consiga engajar o maior número de colaboradores possível. E é assim que a gente consegue os resultados, tá? Então, vamos lá. Recapitulando, eu falei para vocês o que é um sistema de gestão, né, determinado lá na ISO 19011, que fala sobre as diretrizes para a realização de auditoria. Estou falando para você qual é a demanda com relação à auditoria interna. Então, independente da empresa querer se certificar ou não, é necessário fazer as auditorias internas. Lembrando que a auditoria interna não necessariamente é só para a certificação, né? Ela também serve como indicador proativo para a organização. E aqui o conceito de auditoria, que é um processo sistemático, independente, documentado para obter evidências objetivas e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão no qual os critérios dessa auditoria são atendidos. Então, é para isso que a gente faz uma auditoria, né? Determinar a extensão desse critério também. A gente vai dizer se é uma auditoria do sistema de gestão da qualidade, se é uma auditoria do sistema de gestão ambiental, se é uma auditoria do sistema de gestão de segurança alimentar, né? Eu estou sempre falando dessas 3 normas, mas existem outras normas que a gente pode estar colocando aí para ser auditada. Existem 3 tipos de auditoria. E isso está lá na ISO, norma 19011. É a auditoria de parte 1, auditoria de parte 2 e auditoria de parte 3. A auditoria de parte 1 nada mais é que essa auditoria que eu estou tratando aqui. Auditoria interna, efetuada pelos colaboradores internos, selecionados pela organização. Eu posso contratar alguém para fazer essa auditoria? Posso, né? Nada impede. Não tem problema, né? Não tem problema. Mas essas auditorias, elas são realizadas pelas partes interessadas internas da organização. Então, a alta direção se reúne, vê dentro da equipe quais são as pessoas que vão participar, né? Lembrando que é necessário que a gente tenha um curso de auditor interno para que a gente possa conseguir, né, tocar
uma auditoria. Normalmente as empresas custeiam, né, esse curso, ou elas exigem na hora de contratar, né? É muito legal que você, enquanto profissional, seja um auditor interno, porque não só você vai estar ajudando a organização, mas você vai ser um diferencial. Além disso, quando você faz um curso desse, muda totalmente a sua visão com relação a esse ambiente organizacional, né? E a forma com a qual você consegue enxergar esses resultados. A auditoria de parte 2. A auditoria de parte 2, ela é conhecida também como auditoria externa, só que ela é realizada por um cliente, por um fornecedor. Por exemplo, a empresa a qual eu estou trabalhando, né, a empresa parceira que eu estou atualmente, nós temos a auditoria que é feita pelo nosso cliente, e esse cliente, periodicamente, eles fazem a auditoria no nosso contrato, né? Então, esse tipo de auditoria, que é feito pelo meu cliente, é chamada de auditoria de parte 2. E temos a auditoria de parte 3, que é essa auditoria, né, que vai nos certificar, que a gente solicita que um órgão externo da organização, ele faça essa auditoria. Normalmente, esse órgão, ele tem o seu credenciamento, ele tem a sua acreditação feita pelo Inmetro, né? Então, é o Inmetro que vai dizer que ele está apto para fazer esse tipo de trabalho nas organizações, tá? Então, são 3 tipos de auditoria. Auditoria de parte 1, que é essa auditoria interna. Auditoria de parte 2, que pode ser feita ou por um cliente ou por um fornecedor, né? Ela é feita pelas partes interessadas externas. E a auditoria de parte 3, que é essa de certificação. É aquela que a empresa se organiza para implantar, né, um sistema de gestão, e aí contrata um órgão externo para fazer essa auditoria. E assim a gente conseguir ter um sistema de gestão certificado através dos preceitos das normas internacionais. Então, vamos lá. Recapitulando, né, tudo que eu já falei aqui, sistema de gestão, para que vocês entendessem qual é o contexto que a gente está. O que é uma auditoria interna, qual é a nossa demanda enquanto profissional, né, que é um diferencial a gente ser um auditor interno, a gente conseguir realizar uma auditoria interna. Expliquei para vocês que temos auditorias, 3 tipos de auditoria, né, que é interessante que a gente tenha um conhecimento nesses 3 tipos, porque a gente fica realmente eficiente, que facilite alcançar os objetivos da auditoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é facilitar o controle sobre o desenvolvimento do trabalho. Planejamento é sempre planejamento, né? Quanto mais a gente planeja, maior é a probabilidade de que aquilo ali dê um resultado aceitável, um resultado legal, bacana, né? Que seja realmente tudo dentro daquilo que foi estabelecido. Terceiro, estabelecer racionalmente a extensão dos diversos procedimentos de auditoria. Quarto, evitar sobrecarga de trabalho, né? Não saber para que lado vai, né? Um trabalha mais, outro trabalha menos, falta pessoas, enfim. Então, é para isso que a gente planeja a auditoria. E agora eu vou trazer para vocês, né, quais são os inconvenientes que a gente tem quando a gente não consegue planejar uma auditoria. O primeiro deles é o seguinte, o esquecimento de áreas importantes da organização, né? Ou o reconhecimento em ocasião em que não seja mais possível ou economicamente viável a sua verificação. Demora na identificação de problemas significativos, né, que afetam o objetivo global desse exame, dessa verificação. Não ter disponibilidade de equipe para o trabalho. Omitir a eliminação de procedimentos desnecessários da auditoria em função dos objetivos globais. Então, não é bacana. As auditorias a auditoria é um processo que requer a participação
de outros setores, de pessoas de todos os níveis da organização. E se a gente não tem um planejamento muito bem feito, a gente acaba se perdendo e o resultado não vai ter resultado nenhum e é a mesma coisa que nada. E não é esse o objetivo. E hoje eu quero que vocês acompanhem aqui o passo a passo para que vocês consigam, de fato, planejar a auditoria interna de vocês. Então, vamos lá. A questão crítica, né, ao se planejar uma auditoria é a definição do volume de informação, né, necessário. Quanto maior a área de abrangência, né, mais difícil fica, mais informações eu vou precisar reter e processar, e enfim, né? Então, é uma decisão que depende muito do conhecimento técnico do auditor e do conhecimento específico sobre a atividade a ser examinada. Então, é óbvio que quando a gente está dentro de uma organização, que a gente é um profissional da área de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, a gente tem uma condição de conhecer os processos da nossa organização. E a gente deve, tá? A gente não pode ficar no nosso mundinho lá isolado. Até porque quem quer ser um auditor interno precisa querer conhecer, ter a curiosidade, inclusive, de apoiar, né, os processos de outro setor. Lembrando que o sistema de gestão, ele é isso aí. São subprocessos dentro da organização, né, trabalhando juntos para fornecer resultados um para o outro e, assim, juntos, a gente consiga ter resultado geral, global, né, de atingir aquele objetivo macro da empresa. Então, a gente necessita, sim, conhecer outros setores, outras áreas, para na hora que a gente estiver planejando a nossa auditoria interna, a gente tenha conhecimento suficiente, tá? O planejamento, né, ele deve se iniciar, claro, com a preparação de um plano anual, né, de auditoria, que serão abordados as áreas de exame e análise prioritárias, enfoque na rotação de ênfase para determinados programas de auditoria, determinação do alcance dessa auditoria, em determinadas áreas ou unidades da organização. Previsão de tempo é fundamental, né, para a execução desse trabalho. Isso aqui eu trouxe no geral. E agora eu quero que vocês peguem aquele caderninho, peguem aquele bloquinho, o que vocês tiverem aí no espaço que vocês têm, né? Quem estiver no trabalho, quem estiver em casa, que me deu aqui o privilégio, a honra de estar aqui comigo, que vocês aproveitem a partir de agora, porque eu vou entregar exatamente o passo a passo de como é que eu começo a me planejar para fazer uma auditoria interna. Primeiro ponto é o seguinte: a gente precisa efetuar um levantamento prévio de algumas informações, né? As necessidades gerais da organização e da auditoria, o escopo dessa auditoria, período, o time que vai participar e os custos. Vamos lá. A gente precisa, né, antes mesmo de ter um plano grande, de ter uma informação documentada que vai apresentar para alguém, a gente precisa se organizar enquanto profissional, tá? Isso que eu vou falar para vocês é algo que eu pratico o tempo inteiro, tá? E eu quero trazer bem como é, exatamente como é que eu faço. Sem essa coisa de norma, né? O que tem na norma eu já trouxe para vocês, o que tem na norma vocês podem ter acesso lá na ISO 19011, mas agora eu quero falar como é esse passo a passo. Primeiro, a gente precisa, enquanto profissional, chegar na empresa, tá? A gente normalmente trabalha, é operador, ou operador não, é analista, ou é técnico de qualidade, ou é técnico de meio ambiente. Enfim, a gente tem um certo conhecimento na organização e a gente tem uma visãozinha, né? A gente pode não ter essa visão macro e não necessita ter essa visão tão macro. A gente precisa ter uma visão do que tem na empresa, quais são os processos da empresa, né? Isso a gente precisa. Então, eu faço esse levantamento bonitinho, pego lá meu documento do Word, faço esse levantamento bem. O que é que a empresa precisa? Qual é o processo que mais precisa de uma verificação, de uma auditoria? Qual é o processo? Qual é o meu processo de negócio? Isso é importante. Ou processo operacional, né? Os dois é a mesma coisa. Qual é o meu processo de negócio? O que é isso? Qual é o meu processo que entrega valor ao cliente? Se eu vendo esse batom, né?
Meu processo de negócio é a fabricação dele, né? Porque o valor que eu entrego é o batom. Então, a minha produção que vai fabricar essa tampa, né? Esse batonzinho aqui maravilhoso, que inclusive eu estou usando agora, lindo. Esse é o processo de negócio, né? O que ele tem? O que ele necessita? Né? Quais são as necessidades? Eu vou colocar tudo no meu papelzinho bonitinho e vou redigir, né? Pode ser uma ata, pode ser um documentozinho, né? Plano prévio para auditoria. E por que eu estou dizendo que a gente necessita fazer isso? Porque logo depois eu vou precisar agendar uma reunião com a alta direção. Com o dono da empresa, com o gerente da empresa, com alguém que seja da tomada de decisão. Então, recapitulando, o que eu faço? Eu pego, sento no meu computador, né, de acordo com o conhecimento que eu já tenho da organização, lanço um plano prévio. O que é esse plano prévio? Vou colocar lá se eu vou fazer a auditoria no processo primeiro, se é o processo que necessita. Eu, enquanto profissional, eu sei dizer, né? Quando eu estava lá na minha área de qualidade, que eu trabalhava dentro do laboratório, eu sabia exatamente onde é que eu estava precisando, né? Me reajustar, qual era a necessidade maior da empresa, né? Entregar o valor para aquele cliente, entregar aquela tinta com qualidade, né? Checar se a minha matéria-prima tinha condição de ir para a produção. Então, eu sabia exatamente o que é. E assim foi na área de segurança e também na ambiental. Eu preciso ter esse plano prévio, porque eu vou agendar uma reunião com a alta direção já com o meu plano. Jamais, em hipótese nenhuma, vocês devem fazer reunião com a alta direção sem nada nas mãos, né? Jamais. Mesmo que esse plano esteja até um pouco de mais ou de menos, a gente precisa ter algo já pensado, para que a gente, inclusive, ajude a alta direção a desenvolver melhor aquele plano prévio que eu apresentei. Então, você vai agendar uma reunião com a alta direção para apresentar o seu plano, né? E aí, na hora que você apresenta, abre-se uma lanterna, né? Uma luz ali, e a própria alta direção, os donos da empresa, a gerência da empresa, eles vão falando, olha, assim não, assim tá ok, assim tá melhor. Olha, eu prefiro que a auditoria aconteça final do ano, no começo do ano, né? Esse valor que foi estimado, que você pensou, tá muito alto, não dá aqui. Olha, eu posso pegar uma pessoa que seja de tal setor, dar o curso para ela de auditor interno. É assim, a gente jamais vai conversar com a alta direção ou vai conversar com qualquer setor sem ter algo já pensado previamente, que não precisa estar completamente certo, completamente arrumado, não é nada robusto, mas a gente precisa mostrar que a gente já pensou antes sobre aquilo e o que a gente pensa está desse jeito e que junto com eles a gente vai montar algo mais assertivo e definitivo. Então, nessa reunião, a gente vai decidir realmente qual é a necessidade, qual é o escopo, qual é o período, qual é o time que a gente vai utilizar e quais são os custos, tá? Recapitulando, meu plano prévio, né, na minha visão geral, bonitinho, você pode colocar como ata de reunião, porque aí nessa reunião você já vai definindo, inclusive, né, o que é que cada um vai fazer, né, se vai ter data, tudo bonitinho. O terceiro passo, a partir das decisões tomadas nessa reunião, a gente começa a elaborar o programa de auditoria. Por que eu faço assim? Eu já tenho que surgir com as ideias para entregar para minha alta direção, ideias apoiadas no meu conhecimento enquanto empresa e no meu conhecimento enquanto norma e no meu conhecimento enquanto as necessidades da empresa. Eu me reúno com a alta direção. A alta direção vai começar a me ajudar, a nos ajudar, né? E a nos direcionar, de fato, para o interesse maior da empresa. Depois que eu tenho, né, essas informações nas mãos, eu começo a elaborar o meu programa de auditoria, que eu quero mostrar para vocês aqui agora, mais ou menos, né, o que é que esse programa tem que ter. Eu vou mostrar para vocês aqui a informação documentada do programa. Lembrando que o que é um programa? O programa nada mais é que vários projetinhos que são colocados dentro de um programa, né? Porque entende-se que esses projetos dentro de um programa surtem mais efeito, dão um maior resultado, tá? Um programa, ele não para, né? Os projetos que tem dentro dele, sim,
Mas o programa, ele está sempre ali acontecendo. Então, o que eu estou apresentando para vocês é a informação documentada desse programa. O que é informação documentada? Documentos ou registros, né? Documentos é aquilo que vai me dar o norte, é aquilo que vai dizer o que eu preciso fazer, né? O que eu tenho que seguir. E os registros é justamente aquele tipo de dado, né, que vai comprovar que eu fiz o que está lá naquele documento. Programa de auditoria. Eu tenho um programa rodando dentro da minha organização. E para que eu tenha um programa rodando dentro da minha organização, com as suas várias ações, eu preciso ter uma informação documentada que me diga, olha, esse programa é isso, esse programa é aquilo, esse programa vai até aqui, esse projeto vai até aqui. É isso que eu estou apresentando para vocês, a informação documentada do programa. Na hora que eu estiver fazendo uma auditoria de certificação, o auditor, ele vai pedir para que ele veja o programa. Na hora que vocês estiverem, por um acaso, fazendo a auditoria interna, né? Lembrando que a gente, enquanto auditor interno, não pode se auditar, né? Se eu estou dentro da organização e eu estou em um setor, eu não vou poder auditar o meu próprio setor. Eu tenho que arranjar um outro auditor interno para me auditar. Vamos lá, a informação documentada. O que é que não pode faltar em um programa? Não pode faltar o objetivo. Qual é o meu objetivo do programa? Eu tenho que dizer nessa informação documentada. Bonitinho, nada robusto, tranquilo. A gente vai dizer qual é o meu objetivo. Como é que a gente sabe essa informação? Lá naquela reunião que eu disse para vocês, que eu agendei, já com o meu planinho bonitinho, a alta direção vai me dizer, olha, eu quero que faça uma auditoria de 5S, eu quero que faça uma auditoria interna de segurança alimentar, de qualidade, de segurança. A gente já sabe. Ou ele vai dizer que quer o sistema de gestão integrado, porque essa empresa quer o sistema de gestão integrado. Então, não pode, eu tenho que ter um objetivo, né? E aí eu posso dizer qual é a aplicação, quais são os documentos complementares, qual é a conceituação. Isso aqui é obrigatório, tá? O objetivo eu preciso dizer, até porque lá na norma 19.011, ela fala que a gente precisa, dentro do programa, ter qual é o objetivo dele. Aí eu digo qual é a conceituação, eu deixo aqui bonitinho quais são as auditorias que a empresa tem, que tem as 3 auditorias, a auditoria interna, que é da parte 1, a auditoria externa, que é a parte 2, que é essa do fornecedor do cliente, a auditoria de certificação ou da manutenção do meu sistema. E aqui eu vou colocando algumas coisas, né, para deixar o meu programa mais interessante. Lembrando que essa informação documentada eu vou divulgar para as pessoas. Os colaboradores, eles têm que ter acesso a isso, entender. O ideal é que tenha uma escrita legal, bacana, que todos possam entender e que estejam de acordo com aquilo que foi programado lá nessa reunião que eu acabei de falar para vocês. Eu vou dizer aqui quem é o meu gestor do meu programa, o auditor líder. Então, vamos lá. Não pode faltar o objetivo do programa, os critérios para a escolha do meu time de auditoria, que pode ser o auditor interno, né? O auditor líder, auditores internos, auditor líder. Eu tenho que ter qual é o critério dessa auditoria dentro do programa, qual a metodologia que eu vou utilizar, né? Qual é o agendamento desse programa, o que é agendamento, quando é que as auditorias vão acontecer. Aqui eu digo que ela é anual. Ela é anual. Eu falo da periodicidade, que todo ano vai ter uma auditoria do sistema de gestão integrado, porque lá, com a reunião na alta direção, eles me informaram isso. E aí eu tenho... Então, eu tenho a abertura da minha auditoria, porque eu vou precisar estar com todos os colaboradores que serão envolvidos nessa auditoria, né? Aí eu vou partir para verificação, através da minha lista de verificação, que eu, inclusive, venho falando nas minhas lives, né, que ocorrem terças e quintas-feiras, sobre essa lista de verificação. Eu tenho a coleta de evidência, que é na hora que eu estou lá passando pelos setores bonitinhos, procurando as evidências, né, de maneira objetiva, e eu tenho encerramento, tá? E aqui dentro desse programa eu já vou dizer o seguinte, ó, quais são as informações documentadas que completa o meu programa, né, que faz com que o meu programa aconteça de maneira orientada, de maneira organizada. O meu relatório de auditoria, o tratamento de não conformidades, caso eu encontre. Normalmente a gente sempre encontra, e é bom que a gente encontre, né?
De maneira nenhuma é uma coisa negativa. Lembre-se que estamos falando de auditoria interna. Auditoria interna é para a gente buscar as conformidades. Mas uma vez que a gente encontra a não conformidade, a gente tem a oportunidade de tratá-la, né? Se a gente não tivesse feito uma auditoria, a gente nunca ia ver que existe essa não conformidade. Análise dos resultados, as responsabilidades, né? Eu coloco aqui nesse programa a equipe da auditoria e os registros, né? Os checklists que eu vou utilizar, a lista de verificação, a ata, a lista de presença, tudo bonitinho. Então, basicamente, é essa hora, só depois que a gente tem um plano prévio que vai apresentar a alta direção, apresenta a alta direção, discute, né, numa reuniãozinha que dura aí mais ou menos 1 hora, né? É uma reunião que demora um pouco mais, porque a gente precisa deixar algumas coisas atreladas, até porque envolve custo, né? Às vezes envolve capacitação de colaborador, entre outros. Só depois eu vou elaborar o meu programa, né? E não é programa para ficar no papel. Aqui só é uma informação documentada. Mas o meu programa, eu preciso colocar ele aonde ele precisa estar, que é rodando dentro da organização. Aqui eu tenho uma informação documentada que não pode faltar o objetivo, né, do meu programa, os critérios para esse programa, os critérios para escolher o membro, e eu também não posso deixar, né, de colocar aqui a relação dos riscos e oportunidades desse programa. Quais são os riscos que eu posso passar, né, potenciais, de não conseguir realizar o meu programa, né? E aqui, ó, eu deixo claro, inclusive, que o auditor líder, ele é responsável por identificar esses riscos e oportunidades. E esses riscos e oportunidades eu vou gerar a partir de um registro, né? Eu vou registrar bonitinho quais são esses riscos e oportunidades para cada auditoria que eu estou dizendo aqui no meu programa. Nesse caso, essa informação documentada é para o sistema de gestão integrado, porque a alta direção quis assim. Mas vocês podem estar, inclusive, com um programa de auditoria da gestão da qualidade, do meio ambiente e etc, etc. Vamos lá. Acabei de apresentar para vocês um programa, né, que é a hora que a gente vai tomar a decisão, né? Depois que a gente fez a reunião com a alta direção. Depois a gente vai pegar esse programa e vai apresentar, né, a alta direção. Olha, a gente já se reuniu. Elaborar uma lista de verificação. Se eu disser que eu preciso ter uma ata de reunião, eu vou elaborar uma ata de reunião. Observem que eu estou falando de um programa que tem vários projetos dentro dele, mas eu preciso ter uma informação documentada desse programa, que dentro dessa informação documentada desse programa, eu vou ter várias outras informações documentadas, né? Que podem ser documentos, outros documentos ou outros registros, que normalmente dentro das auditorias internas eu tenho o relatório de auditoria, eu tenho uma lista de verificação, eu tenho um plano de auditoria, eu tenho ata de reunião, eu tenho lista de verificação. Depois, a gente vai fazer uma divulgação ostensiva. E quando eu falo em ostensiva, eu não estou falando dessas divulgações que a gente fala de e-mail, não. Passou e-mail, não. A gente vai fazer vídeo institucional, a gente vai chamar para o treinamento, a gente vai colocar todo mundo na sala, a gente vai em setor, né? A gente vai fazer um mural de gestão à vista, onde a gente vai colocar esse programa, o que é que vai ter, quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Quando a gente fala de divulgar ostensivamente, é chegar ao ponto de conscientizar, né? E o que é isso? Conscientizar, a gente precisa que as pessoas sintam, vejam, se engajem e queiram participar. Eu quero mostrar para vocês
que dentro do meu programa de auditoria, eu tenho algumas informações documentadas e hoje eu trouxe aqui para vocês um plano de auditoria interna. O que esse plano tem? Esse plano, ele tem quais serão as funções e setores que eu vou auditar, qual é a data prevista que eu vou fazer essa auditoria, né? Claro que eu tenho aqui a identificação do meu documento, que tem que ter, né? Isso está lá no item 7 das normas, né? Que fala de informação documentada. Eu digo aqui, ó, qual vai ser o tempo da minha reunião de abertura, qual vai ser o tempo da elaboração do relatório, de encerramento, quais são os setores que serão auditados, ó. Ó, bonitinho. Eu tenho o horário, né? Quantas horas eu vou gastar. Lembrem-se que eu só tenho como elaborar isso aqui depois de ter o meu plano, apresentar para a alta direção, elaborar o meu programa, pedir a assinatura de que tá ok esse programa, né? Tudo bonitinho. Aí eu vou elaborar o meu plano. Meu plano vai me dar uma base para que eu saiba o que é que eu vou fazer. E aí eu tenho o objetivo aqui, eu tenho os setores que serão auditados e eu tenho os requisitos do meu sistema de gestão integrado, porque esse programa é para o sistema de gestão integrado. E aí eu vou colocar todos os requisitos da norma 9001, todos os requisitos da norma 45001 e todos os requisitos da norma 14001, por requisito atrelado aos setores, né, aos processos que eu vou auditar. Observem que eu coloco aqui, tá vendo? O item 4, quem que eu vou conversar, o item 5, praticamente todos da organização. É claro que cada um eu vou fazer algum tipo de pergunta que é semi-estruturada, que está lá na minha lista de verificação, e assim eu vou seguindo até chegar no item 10. Então, eu tenho um programa, dentro desse programa eu terei mais informações documentadas, que eu vou preparando só depois que eu tenho um programa já pré-estabelecido, aprovado pela alta direção, onde eu já sei quais são as outras informações documentadas que eu terei que ter, que eu terei que elaborar, tá? Então, basicamente, este é o passo a passo para planejar uma auditoria. Efetuar o levantamento prévio, nunca ir para a alta direção, conversar ou fazer uma reunião sem nada, a gente precisa ter um levantamento prévio, agendar com a alta direção para definição, né, do que é que vai ser tratado. A partir dessas definições, elaborar o programa de auditoria, apresentar esse programa para a alta direção, elaborar as informações documentadas e, claro, fazer essa auditoria, essa divulgação ostensiva, tá? Eu quero saber, alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu não perguntei antes porque eu estava com a telinha cheia, né, e eu queria levar o raciocínio. Alguma dúvida? Beleza. Eu quero falar para vocês algumas coisas, né? Já que eu hoje quis apresentar qual é o planejamento para a gente. Ai, Cris, obrigada, que bom. Seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. Todos os sábados eu estarei aqui trazendo conteúdo gratuito para vocês, né? Um conteúdo bem prático do que realmente a gente faz enquanto profissional de QSSMA, né? Eu entrego para vocês realmente como é que a gente faz isso, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Muitas vezes não é em livro que a gente vai encontrar como é que a gente faz, né? As normas estão aí para nos orientar, mas às vezes a gente lê a norma, não entende muito como é que a gente joga, como é que a gente faz com isso, tá? Eu quero apresentar para vocês, eu que criei, tá? Essa informação documentada fui eu que criei. Eu criei a informação documentada do programa, que aí, junto com a alta direção, eu vou definindo se eu terei mais informações documentadas, né? É bom a gente sentar com a alta direção, ou com a gerência, ou com o dono da empresa. Então, eu crio o programa, que eu defino com a alta direção, né? Quais serão os meus registros ou os meus outros documentos. E criei a planilha para me orientar enquanto plano. O que é que eu vou fazer em cada processo? O
que é que eu vou fazer lá na alta direção na hora da auditoria interna? O que é que eu vou fazer lá na produção, na hora da auditoria interna? E isso eu só tenho como elaborar depois que a alta direção definiu quais serão os processos que serão auditados. Então, é com a alta direção que a gente vai saber, olha, não, eu quero que a auditoria interna seja só no meu processo de negócio, seja só na minha produção lá, né? Enfim. Mas é a gente que elabora. Então, a gente tem um modelinho que faz, elabora o programa que vai depender do tipo da organização que a gente está, né? De como que essa organização conduz os seus processos, né? De quais são as necessidades dessa organização, que cada organização tem a sua, né? E por aí vai. Se for só da qualidade, se for só da gestão ambiental, né? Então, fui eu que criei mesmo essa documentação, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês um modelo, né? Para quem ficou até o final, que eu estou muito contente de vê-los aqui, para que vocês possam tocar, né? E não esqueçam desse passo a passo, porque existe um passo a passo que está lá na ISO 19011, que não é um passo a passo, mas é a diretriz. Mas muitas vezes a gente lê aquilo e não sabe o que é que eu vou fazer, por onde que eu vou começar, né? E aí, o que eu quero, o que eu faço olha, faça desse jeito, passo a passo, que você vai ter sucesso. Primeiramente, eu preciso ter uma avaliação prévia, uma análise prévia, para entrar em contato com a alta direção e a alta direção poder interagir comigo. Depois de interagir comigo, né, e a gente definir, aí eu vou elaborar o meu programa. É a partir do programa que a gente começa a interagir nessa coisa da auditoria interna, né, que faz parte do planejamento. Vejam bem, nós estamos, tá, com o curso aberto para auditor interno aqui no Soluções. Já tem data marcada, dia 19 de setembro. E eu vou até mostrar para vocês agora aqui o que é que o curso vai ter, tá? É formação de auditor interno no sistema de gestão integrado, da ISO 9001, 14001, 45001, né? Então, você vai aprender as diretrizes, a interpretar os requisitos, as responsabilidades do auditor, como que vocês vão fazer auditoria interna por setor, né? Eu vou trazer para vocês a estrutura montada do que a gente busca em cada setor. Quais são os questionamentos que eu tenho que fazer? Qual é a minha forma de avaliar isso? Tanto na ISO 9001, na ISO 14001 e na ISO 45001. Eu já tomei vários cursos e digo para vocês que a metodologia que eu estou trazendo, que eu já fiz no outro curso de implantação do sistema de gestão integrado, né, que graças a Deus foi maravilhoso, é extremamente prático. É para que vocês saiam do curso e saibam exatamente o que fazer. Não fiquem perdidos. E aí, no nosso segundo encontro, a gente vai falar sobre a 14001, que é a formação de auditor interno. Então, exatamente o que é que vocês têm que fazer enquanto auditor interno, toda a questão da preparação, do plano, do planejamento, até chegar na hora na hora do dia da auditoria, onde a gente tem a reunião, né, inicial, até a gente chegar ao final da auditoria com os nossos relatórios. No terceiro encontro, a formação de auditor interno da ISO 45001, desde a 9000 até a 45001, extremamente prático, né? Que vocês saibam exatamente o que vai fazer em cada processo, o que vai perguntar, inclusive até como vai se comportar. Por que é interessante o profissional de QS/SMA ser um auditor interno? Você aumenta o seu conhecimento, você aumenta a sua capacidade de visão sistemática, né? Você muda a sua postura, né, enquanto ao processo do outro, porque você começa a querer entender mais, né, para dar sua contribuição. Você começa a entender que um processo depende do outro. A gente sai dessa caixinha de que o meu processo é melhor do que o dele, que é maior do que o dele, e a gente começa a entender que nós somos partes de um sistema que precisa viver, que precisa dar lucro e que precisa existir. Tá? E aí nós teremos uma aula interativa, ficará a aula interativa gravada, né, na plataforma durante um ano. Nós já temos data, dia 18
do 9, dia 2 do 10, dia 16 do 10. Vocês terão também bônus especial, material de apoio, os diversos modelos de documentos que eu entrego. Quem estava comigo lá no curso de implantação sabe que eu entrego absolutamente tudo, mastigado, né? E, claro, o acesso à comunidade nossa de QSSMA, que eu vou mostrar para vocês aqui a nossa comunidade, tá vendo? Nossa comunidade foi preparada com o maior carinho para receber vocês, para que vocês consigam ser profissionais da área de QSSMA, para que vocês consigam atuar dentro da empresa, melhorar o salário de vocês, ter mais especialidade, ser mais líderes e conseguir, de fato, integrar o sistema que muda completamente a nossa atuação, né? O nosso ponto de vista. Então, teremos a oficina de elaboração de informação documentada, que são essas planilhas, né, que não são difíceis, mas é tão bom quando a gente encontra alguém, né, que nos traz a experiência, que nos mostra os pontos de vista, que facilita a nossa vida, que faz com que a gente erre menos. Então, nós temos essa oficina. E aí, vocês também terão, e eu conto com vocês, porque está muito legal, muito bacana. E é isso. Eu quero muitíssimo agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo, tá? Que me deu essa honra. Eu honro cada um de vocês aqui, né? A gente passa dias planejando fazer algo bacana, útil, né? E eu fico feliz em ser útil para vocês. Quem não me conhece, eu sou Liz Quarantini, eu tô lá no Instagram todos os dias fazendo lives, né? Terças e quintas-feiras, na hora que eu tenho condição, que é das 12h30 às 13 horas. Atualmente, eu sou consultora de QSSMA, eu implanto o sistema de gestão e eu faço isso com a maior alegria. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa gratificante. Se a gente tiver a metodologia correta, a persistência, a gente consegue, tá? Até a próxima. Muitíssimo obrigada. Eu queria ver o nome de vocês para eu agradecer um a um. Paulo, muito obrigada. Igor, muitíssimo obrigada. Renata, muito obrigada. Kleber, Rebeca, que já é parceira aqui, muitíssimo obrigada. Eu espero que eu tenha sido útil, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a próxima. Sábado eu estou aqui de novo, tá? Eu aguardo vocês.